que vocês tenham interesse sobre esse assunto. Fique com a gente. Estamos de volta, então, ao nosso programa, agora no terceiro bloco, o X da questão. Vamos resolver, então, alguns testes relacionados ao tema das cláusulas abusivas que já foram objeto de pergunta numa prova da OAB. Muito bem, a nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte. Diz a pergunta: as cláusulas abusivas nas relações de consumo previstas no artigo 51 do CDC. As 4 alternativas são as seguintes: são ineficazes, mas por sua natureza especial dependem da provocação do consumidor para o seu reconhecimento. B de bola, são tidas por inexistentes, são nulas de pleno direito. D, dependem de provocação do Ministério Público, já que a declaração de sua ocorrência interessa à coletividade. Muito bem, fizemos a leitura então completa do teste. Este é o segredo. Todas as vezes que vocês estiverem diante de uma prova, seja ela de direito do consumidor ou de qualquer outra disciplina, nunca esqueçam de tomar essa providência, fazer a leitura inteira. Existem muitas vezes em algumas provas uma resposta certa e uma outra mais certa, mais completa. Isso é perigoso, porque o candidato muitas vezes ele fica tão emocionado com identifiquei a resposta correta, que ele para de ler. E mais importante, nunca mudem a alternativa. Quando você identifica uma alternativa, mantenha ela. A primeira impressão é muito importante, especialmente nesse tipo de prova. Então vamos ler. Vamos aproveitar e até rever o conteúdo do nosso programa de hoje. A letra A diz o seguinte: são ineficazes. E a dúvida que surge é: o que é uma cláusula ineficaz? Cláusula ineficaz é uma cláusula que não produz efeito. A eficácia está ligada justamente a isso, ao efeito jurídico. O problema qual é? Muito embora a cláusula abusiva ela seja uma cláusula problemática, se você não questionar essa cláusula, se você não for ao judiciário, se você não pedir a declaração dela, falar, olha, excelência, essa cláusula é abusiva, ela vai produzir efeitos. Todo contrato sempre tem uma aparência de que ele está correto, uma aparência de validade. Portanto, essas cláusulas até são eficazes num primeiro momento. A sanção que as cláusulas abusivas sofrem, o efeito não é esse. Aliás, é um efeito muito mais severo que nós já até comentamos. Mas vamos continuar fazendo a leitura. Reparem lá, são ineficazes, então nós já sabemos que não é exatamente isso. Mas por sua natureza especial, dependem de provocação do consumidor para o seu reconhecimento. Muito embora o começo do teste da letra A esteja errado, o final está correto. Eu disse para vocês no bloco anterior, no Pergunte ao Professor, que o STJ tem uma posição dizendo o seguinte: para que você reconheça uma cláusula abusiva, necessariamente o consumidor deve pleitear esse reconhecimento. Só que esta cláusula abusiva, ela não é ineficaz. A cláusula abusiva tem uma outra sanção muito mais severa, muito mais intensa. Então a letra A, ela está errada. Vamos ler agora a alternativa B de bola. São tidas por inexistentes. E aí vem uma dúvida: o que é uma cláusula inexistente? Uma cláusula inexistente é aquela que não tem qualquer possibilidade de efeitos. E não é exatamente o que acontece nas cláusulas abusivas. A todo dia, a todo momento, um consumidor, ou até mesmo você, pode assinar um contrato, pode firmar um contrato que contenha diversas cláusulas abusivas. E acredite, no mercado de consumo é difícil, infelizmente, olhar na prática um contrato que não tenha pelo menos uma cláusula abusiva ou supostamente abusiva. Então a cláusula não é inexistente, a cláusula existe, e se eventualmente você não questionar, não levar esse problema ao judiciário, ela vai produzir efeitos. Legal. Então, esta alternativa B de bola também está errada. Vamos lá agora a letra C. São nulas de pleno direito. Muito bem. A letra C é a resposta correta. Nós já tínhamos comentado, inclusive, dessa nulidade. Falamos no tema do dia e falamos também quando, no segundo bloco,
alguém perguntou exatamente sobre essa questão. Mas volto a insistir, embora a cláusula seja nula, seja uma sanção que interesse ao Estado, atinge o interesse estatal, diz o STJ que essa nulidade não pode ser conhecida de ofício. Então, tomem cuidado com esse detalhe. Isso não está na lei, isso não está no artigo 51 do CDC, mas é como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende essa questão. Então, a alternativa correta é a letra C, é uma cópia literal do caput do artigo 51. Mas, como aqui o objetivo é estudar e aprofundar os nossos conhecimentos, vamos ler mais uma vez a alternativa de dado para entender o que está errado. Olha o que ela diz. Dependem de provocação do Ministério Público, já que a declaração de sua ocorrência interessa à coletividade. Existem algumas cláusulas abusivas que de fato interessam à coletividade. E nesse caso, o Ministério Público tem condições de indagar, de questionar, até propor uma ação para que todos os consumidores sejam beneficiados. Mas a grande maioria das cláusulas abusivas interessa exclusivamente a quem? Interessa exclusivamente ao consumidor que foi prejudicado e firmou o contrato. Então tomem cuidado que a grande maioria das discussões que versam sobre cláusulas abusivas está relacionado à parte, está relacionado ao próprio consumidor que naquele contrato acaba tendo um probleminha, acaba tendo um prejuízo. Dessa maneira, essa primeira questão tem como alternativa correta a letra C, que diz que as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Se vocês abrirem o CDC, vão perceber que essa resposta nós encontramos no caput do artigo 51. Aliás, isso é uma particularidade da prova de direito do consumidor, especialmente nos exames da OAB, até mesmo em alguns concursos. A prova é extremamente legalista. Por isso é fundamental que o candidato faça o quê? Leia a lei. Você deve ler a lei não através de uma leitura por um manual, mas a lei seca. Abrir a lei, ou se você não tem um Código de Defesa do Consumidor e não pode comprar, acesse pela internet, no site da Presidência, nós lá temos todas as leis, todos os códigos. Para a prova da OAB, é muito importante do artigo 1º ao artigo 54. São os principais artigos, do artigo 1º ao artigo 54. Basicamente, a prova versa exclusivamente sobre esses dispositivos. Legal. Vamos agora à nossa segunda e última pergunta desse nosso bloco, o X da questão. Também sobre o tema das cláusulas abusivas. Vamos lá. A segunda questão diz o seguinte: assinale a opção correta acerca das normas que regem os contratos de consumo. Então, reparem, nesse caso, nós temos uma pergunta um pouco mais genérica, não exclusivamente sobre cláusulas abusivas, mas sobre as relações contratuais em geral. Até porque o tema das cláusulas abusivas está inserido dentro da temática de proteção contratual dentro do CDC. Vamos olhar as alternativas. Letra A. Em contrato de seguro-saúde, é admissível cláusula que afaste o tratamento de moléstias infectocontagiosas desde que sejam de notificação compulsória. B. Nos contratos regidos pelo CDC, são inadmissíveis cláusulas contratuais que limitem direitos do consumidor. Letra C. No curso do processo judicial, as cláusulas contratuais abusivas somente podem ser anuladas quando houver pedido da parte interessada, não sendo admissível ao juiz competente agir de ofício nessa hipótese. E D de dado, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, os contratos de seguro por danos pessoais abrangem automaticamente os danos patrimoniais e morais. Uma perguntinha até mais complicada sobre esse tema, que já exigia um pouco de interpretação por parte do candidato. Então, o que nós vamos fazer? Como nós fizemos na última questão, vamos ler as alternativas com calma e eliminando. Muito bem, começando então pela alternativa A. Diz, em contrato de seguro-saúde, é admissível a cláusula que afaste o tratamento de moléstias infectocontagiosas, desde que sejam de notificação compulsória. Vamos dar um exemplo, que é o caso da dengue. A pessoa está com dengue, e essa
doença precisa ser notificada, eu preciso